Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Instituto Liderança e Liberdade. Meu nome é Vanderlei Borges, serei o host desse episódio e estou com meu amigo aqui, Jean Hoffman. Jean, como é que estamos hoje aí? Olá, tudo bem? Meu nome é Jean, eu sou associado também do ILL e hoje a gente vai falar um pouco aqui de liberdade, liderança, que a gente tem aqui na Opa Beer. Então vamos começar aqui falando um pouco. Quem que será nosso convidado? O Eduardo Mira, gerente de marketing e comunicação aqui da Opa. Bacana. E vai poder falar um pouco da história e também os desafios e tudo que se observou nessa questão de como chegar onde a gente está hoje e o que a gente tem para frente, né? Esse episódio vai ser fantástico porque a gente vai conseguir explanar situações de como que é possível, de uma forma descentralizada, a gente enfrentar um conglomerado de uma indústria altamente competitiva, né? Não é isso? É isso aí. A indústria de bebidas ela é ultra competitiva e está passando por uma transformação que há muito tempo não se via. E em vários aspectos, desde os novos hábitos de consumo, né, geração Z, novos hábitos de saudabilidade, né, as pessoas estão cada vez mais querendo bebidas mais seguras para o consumo, com menos álcool, com funcionalidade, vitaminas e outros aditivos, né, naturais. Né? Que legal, vamos conseguir explorar bastante esse tema aí da atualidade, da modernidade. Como é que começou a história da Opa? Como é que foi? De onde que ela nasceu? Como é que foi a ideia, a atitude do indivíduo como empreendedor para nascer uma empresa que hoje é uma referência regional? A Opa Beer ela nasceu a partir do inconformismo dos empreendedores, né? Em 2006, quando a Opa Beer nasceu, a gente estava passando por um cenário que Joinville, né, uma cidade com uma história de tradição cervejeira gigantesca, estava sem nenhuma cervejaria, né? A história, né, voltando um pouco, a história cervejeira de Joinville começou logo após o início da colonização, né? Em 1852, um suíço chamado Gabriel Schmaus, Albert Gabriel Schmaus, desembarcou aqui em Joinville e ele trouxe com ele uns equipamentos para a fabricação da cerveja, para a produção da cerveja. E foi uma das primeiras cidades, né? Joinville foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter uma cervejaria, produzir cerveja, que era a cervejaria Schmaus. O Schmaus ele tinha um casarão ali na praça, hoje que é a Praça da Bailarina, bem no centro ali. Sim. Então, ele tinha um casarão ali e ele produzia com a água do Rio Matias a cerveja, né? Na época ele tinha dificuldade de acesso a malte de cevada, então ele fazia com milho, né? Ele tinha uma formulação própria, mas produzia cerveja e começou a comercializar. Então, a partir da ideia dele, outras cervejarias surgiram em Joinville. Em 1889, por exemplo, a gente já tinha 6 cervejarias, né? Que era um número bastante grande para a época, né? Para o porte da cidade na época. E a partir daí outras cervejarias foram se fundindo e até a gente chegar na cervejaria catarinense, que era a maior do estado na época e que fazia tanto sucesso que ela foi adquirida pela cervejaria Antártica Paulista, né? E aí veio toda a cerveja de Joinville sendo considerada a melhor cerveja do Brasil, né? E é histórico, todo mundo falava isso, que a cerveja Antártica de Joinville era a melhor, né? Era a melhor do Brasil, né? Em função da nossa água, né? Muito verdade também, a água de Joinville é uma água muito boa para a produção de cerveja. Também o corpo de cervejeiros era muito bom, né? Cervejeiros formados na Alemanha. Então a gente tem uma tradição cervejeira que data de 1852. Isso é muito importante. E é uma história que pouca gente sabe, né? Infelizmente pouca gente sabe e a gente faz questão de contar aqui na visita da Opa Beer. Sempre que a gente pode, né? Na entrada da nossa fábrica tem uma linha do tempo, então conta exatamente, né, essa história cervejeira de Joinville, que começou lá em 1852, depois passou e terminou, infelizmente, em 1998 para 99, com o fechamento da Antártica.
né? A Antártica, não sei se vocês lembram, mas na minha época, que eu ia com meu pai no supermercado, ele costumava comprar cerveja e olhar na tampinha para ver se era a Antártica de Joinville, porque como a fábrica na época, né, não tinha muita capacidade de produção, às vezes as cervejas da Antártica de São Paulo ou do Rio Grande do Sul vinham para completar aqui a demanda, né, para atender a demanda no mercado. E então sempre quando saía o lote da Antártica de Joinville era muito disputada, justamente porque era uma cerveja reconhecidamente de excelência. Eu escutei essa conversa, inclusive, lá em São Paulo, tá? Sim. O pessoal de São Paulo, quando pedia cerveja da Antártica, olhava a tampinha ali, se era de Joinville. Joinville tinha uma fama muito, muito grande. E aí, como fechamento da Antártica... Que ano que foi o fechamento? 1900. Na verdade, ela deixou de produzir em 1998, mas com a promessa que teria uma outra cervejaria, né? Tinha até o terreno pavimentado, asfalto e tudo. Para construir uma nova fábrica da Antártica. Mas no meio do caminho surgiu a Ambev, né? Que foi a aquisição da Antártica pela Brahma. E aí eles, uma decisão empresarial, eles resolveram que a produção de Santa Catarina seria atendida em Lages, que tinha uma fábrica da Brahma lá. E aí a produção foi para lá e a gente acabou ficando sem cervejaria. E aí foi justamente com esse inconformismo, né, tanto do Werner quanto do Chico, falar, como é que pode, né, uma cidade como Joinville, com uma história rica de tradição cervejeira, não ter cervejaria. Então vamos fazer a nossa cervejaria. E aí começaram a pesquisar, né? Era justamente aí no momento que o Brasil ele estava com um boom de micro cervejarias, né? Você tinha a iniciativa ali da Dado Beer lá no Rio Grande do Sul, né? Algumas outras cervejarias no Paraná, mesmo em Santa Catarina, Eisenbahn. Então você tinha um movimento de micro cervejarias que estava crescendo, e atento a esse movimento, os nossos empreendedores aqui eles fundaram a Opa Beer em 2006. Então essa é a história do nascimento da Opa Beer. Começou produzindo cerveja segundo a lei de pureza alemã, né? Então comercializava o chopp em barril, e aí com o crescimento, com o reconhecimento da marca, passaram a engarrafar, né? A envasar a cerveja em garrafa de vidro, e a coisa foi crescendo, né? O que começou com 6 mil litros mês, depois foi para 180 e hoje está com 4 milhões de litros mês, com uma fábrica nova, né? Houve depois todo construir uma fábrica nova e moderna, né? Não era a fábrica original. Então essa é a história de nascimento e do crescimento da Opa Beer. Bacana. Viu, Jean, como que é importante, né? A gente acaba falando dentro do Instituto muito da autorresponsabilidade do indivíduo, que é um tema muito caro para nós, que a gente acredita muito na responsabilidade do indivíduo para o exterior, né? Sim. Então tudo começa com o indivíduo, e a responsabilidade é nossa como cidadão, como indivíduo, como ser humano, e a decisão do empreendedor, inconformado com uma situação de mercado, tomar o risco e agir mediante uma situação de oportunidade, né? Porque se está tendo descoberto, está tendo algum movimento, sempre tem oportunidades, né? Exatamente. E acaba reverberando na história futura e honrando a história do passado, né? Isso está aparecendo, inclusive, até a gente estava falando antes da gravação, né? Que a gente está fazendo um livro para honrar os heróis de Joinville, os empreendedores, para a gente entender quem que foi os pontos pivotantes, né, das mudanças, né, para Joinville ser o que Joinville é. E apareceu essa cervejaria que, para nossa surpresa, falta de conhecimento da nossa parte, eu pensava que era a Antártica a primeira, mas não teve lá atrás essa questão. Algumas cervejarias. E daí, nessa questão de começarem a fazer, eu não lembro se já no começo já era considerado puro malte? A nomenclatura puro malte, ela tá ligada ao fato de você usar malte de cevada exclusivamente na fabricação de cerveja, né? Porque com algumas cervejarias, né, até com uma necessidade de reduzir custos,
eles acabam usando o que a gente chama de adjuntos, né? Que são cereais não maltados na receita, e acaba que o produto não fica assim tão bom, né? Sim. Em tese, então, tudo deveria ser puro malte, então. Exatamente. Que comentou, né, que tinha a questão de fazer de acordo com os a lei de pureza, critérios. isso. A lei de pureza alemã, ela é uma lei já muito antiga lá da Alemanha. Então as cervejarias, né, nesse movimento das microcervejarias, muitas cervejarias elas estabeleceram seguir a lei de pureza alemã, né, para fazer as suas receitas, né? E hoje o mercado ele tem as cervejarias artesanais e a gente chama das cervejarias mainstream, né? São as grandes cervejarias, cervejas que a gente costuma encontrar com mais facilidade tanto nos bares quanto nas gôndolas, né? E aí, como eu mencionei essa questão de redução de custo, né, de qualidade, então a Opa Beer decidiu que ela seria uma cervejaria 100% puro malte. Então a gente decidiu não produzir cervejas que não tenham ou o malte de cevada, né, e no caso da cerveja de trigo, aí o malte é usado o trigo, né, e não a cevada. Mas são categorias distintas. É aí que é um desafio gigante, né? Porque vocês queriam fazer algo de qualidade já desde o início, né? Para voltar à tradição. Só que daí estava competindo já desde sempre com o mercado gigantesco, né? Com as maiores. E foram galgando e hoje vocês já estão fazendo 4 milhões por mês? Nossa capacidade produtiva é 4 milhões então, de litros por mês. Vocês ainda se consideram hoje artesanal somente ou já pode-se dizer que vocês são... É que esse termo também, né, cervejarias artesanais, o artesanal, né, pelo menos na minha concepção, tem muito a ver com aquela coisa que você faz no olho, né, na receita no olho. Sim. E você não pode, hoje no mercado competitivo, abrir mão da qualidade. Sim. Então, justamente a Opa Beer não se considera hoje uma cervejaria artesanal, muito pelo contrário, ela se considera uma cervejaria que produz cervejas especiais, tá? E ela preza muito pelo controle rígido de qualidade. Então hoje nós temos aqui um laboratório de análises químicas e biológicas que só as grandes cervejarias têm, tá? Justamente para a gente ter esse controle. A latinha, né, que você abre hoje, toma e fala, pô, essa cerveja é boa. Ela não pode, daqui a um mês, você abrir a mesma cerveja, né, um lote diferente e falar, pô, a cerveja não é a mesma. Exato. Então, você tem que ter controle. É que nem a nossa avó que fazia pão, né, ela sempre usava o mesmo trigo, né, a receita, ela tinha o cuidado de fazer sempre a mesma receita para o pão ficar, né, daquele jeito que a gente estava acostumado. A cerveja é a mesma coisa. A cerveja você tem que ser rígido nos processos de produção para que a cerveja sempre esteja da mesma forma. Tem escala e repetibilidade, né? Eu queria explorar um pouquinho antes da gente avançar, lá nos primórdios, antes, na primeira cervejaria. Você comentou que o primeiro cervejeiro, ele não usou a cevada, ele usou um outro... Ele encontrou um meio de conseguir prosperar mediante as circunstâncias que não eram favoráveis para ele. Isso. O que você acha dessa atitude do empreendedor lá atrás? Ele, imagina, a pessoa vai para um lugar do outro lado do planeta, numa terra totalmente diferente, cultura totalmente diferente, praticamente inóspita, né? Porque a pessoa sai da Alemanha, né, e vai para um país agrário, que era o Brasil, né, com conhecimento técnico de fazer cerveja, que ele quer fazer cerveja, sabe fazer cerveja e não encontra as matérias-primas. Quantos empreendedores hoje não se deparam com isso hoje, na atualidade? Como é que você enxerga isso? Vamos explorar um pouquinho mais essa atitude. A pessoa faz tudo para beber uma cerveja. É verdade. E, inclusive o Chico, né, que é o nosso diretor comercial, ele até faz uma piada que ele imagina o Schmaus saindo lá da Suíça e falando assim, pô, eu vou para uma terra quente, úmida, né, só tem mato, e eu até vou, mas só se eu puder levar os meus equipamentos para fazer cerveja, né? Ele topou, ele veio e ele trouxe os equipamentos para fazer a cerveja. E chegando aqui, ele não tinha aqueles ingredientes que ele estava acostumado lá na Europa, né? Então ele teve que se adaptar. E o empreendedorismo é isso, né? Você tem que se adaptar, você tem que
achar alternativas, né? Desistir não é opção. Exato. Então eu acho que aconteceu a mesma coisa com o Schmalz. Ele não desistiu e ele soube dar a volta por cima. Que legal, fantástico, isso é um exemplo para nós aí. Né? E na OPA, nesse início, quando eles iniciaram a construção, a idealização, foi tudo mar de rosas? Como é que Não, foi bem... Teve alguns desafios ou foi tudo vários desafios, flores? Vários desafios. Porque, né, você sempre tinha aquele episódio lá de você ter que ir atrás das festas para apresentar o produto, e o produto, né, o chopp, né, não era na época o chopp da Opa Beer, eles comercializavam em barril, aí não tinha pasteurização, então, né, você tinha que sempre manter ele refrigerado para ele não estragar, para não azedar. Então é sempre uma loucura, né? E teve um outro momento também que quando eles começaram a envasar em garrafa, também tinha desafios de distribuição do produto chegar. Por exemplo, eu lembro que eu morava em Curitiba em 2018, mais ou menos, 2017, eu ia pro mercado municipal no sábado, né, comprar um peixe ou comprar alguma coisa para fazer, e tinha um box lá do mercado que vendia a Opa Beer chopp engarrafado, né, que não pasteurizado, né, ele tem que estar sempre refrigerado, e eu ia lá em Curitiba e comprava. Quer dizer, é um desafio logístico para você transportar, manter ele refrigerado, né, ainda se tratando de uma cervejaria pequena, né, então tinha todas essas questões, essas peculiaridades. E teve um outro também um episódio de dificuldade da Opa Beer, que foi com a construção dessa atual fábrica, né, a unidade fabril. Quando eles decidiram, né, os empreendedores da Opa Beer decidiram produzir as latas, né, porque até então a Opa Beer só tinha garrafa e barril. Essa transição para entrar no mercado de latas foi foi muito desafiadora, né? Primeiro porque você saiu aí de 180 mil litros para milhões de litros, então é uma escala muito grande, né? Eu volto naquela analogia da cozinheira, né? Qualquer um aqui que cozinha para 4 pessoas é uma coisa, se você vai cozinhar para 50, né, é um desafio maior, né? Fazer um churrasco, fazer e manter a mesma qualidade, né? E manter a mesma qualidade é um desafio grande. Então, e o desafio também das latas, de manter pressão do CO2, então foi um aprendizado muito grande. E isso incorreu, né, até em riscos de você perder a qualidade. Então foi um momento assim que foi muito desafiador. E aí chegou o Francisco, né? Francisco, toda a sua capacidade, né, foi o melhor mestre cervejeiro da Ambev por alguns anos, né, por vários anos, e ele veio para a OPA justamente para o timoneiro que o barco precisava, né, que na época não estava, existiam muitos desafios aí que precisavam ser vencidos. E o Francisco, ele trouxe justamente essa questão de liderança, de foco na qualidade, foco no produto, né? Você tem um produto, você tem que manter aquele produto é o cartão de visitas. Então você tem que se assegurar que ele vai ser um produto de excelência. Bacana. O mundo não é mil maravilhas, né? Como todo mundo pensa. Né? Mas às vezes é isso que, para nós que somos empreendedores, que nós estamos tocando as nossas empresas, na verdade é a jornada que é o legal, não é o destino. É nessa jornada que acaba esses desafios nos deixando mais fortes, né? E olhando para trás hoje, nós estamos falando já de uma planta industrial, em escala, então uma produção razoável, né? Olhando para trás, quais foram os aprendizados que como empreendedores, como líderes, que vocês pensam, aqui a gente poderia ter melhorado, poderia ter feito diferente, ou que poderemos ensinar para outros empreendedores a não errarem? Olha, eu acho que, olhando para trás, a OPA construiu uma história muito bonita, né? Vai fazer 20 anos ano que vem. É um legado da cidade. É um legado, exatamente. Então a gente sempre procura estar muito
conectado com a cidade, né? A gente traz o nome de Joinville na nossa embalagem, né? Na nossa logomarca. Então, por exemplo, o refrigerante, né? O refrigerante de Joinville traz os elementos da cidade, o Jacaré Fritz, o design ali, né? O Jacaré Fritz, as bailarinas, o príncipe, né? Então a gente tem muita identidade com a cidade. E eu creio que, se você perguntar para os empreendedores, né, que criaram a Opa Beer, eu acho que eles não têm arrependimentos, né, como você citou, assim, mas eu acho que não adianta você olhar para trás e querer, né, consertar alguma coisa, você tem que olhar para frente, né? A gente tem que olhar agora para os próximos 20 anos, o que nós vamos construir, qual vai ser o Opa Beer daqui 20 anos, né? Com todas essas mudanças que estão acontecendo no mercado, né, do público consumidor, nos hábitos de consumo. Então, acho que o mais importante é olhar para frente. Até linkando, que ocorreu, teve uma fase ali que foi um ponto de virada ali, né? Que tu disse que o Francisco veio para cá, que é o diretor de fábrica, né? Isso. Em 2020, né? 2019, ele chegou em 2019. Isso. E ali teve esse ponto de virada com relação à latinha, garrafa para latinha. Então, isso, além do risco, né, de fazer essa nova produção, é um investimento gigantesco, né? Então, sim, então deve ter tido um impasse ali de vamos investir forte nisso. Só que eu acho que já com a vinda do Francisco deve ter dado esse know-how de pular essa fase, talvez com mais facilidade, né? Foi necessário. Aquela dor do crescimento, né? Aquela coragem, a dor do crescimento. Ou tu fica andando certinho só no teu passo, ou tu pega e dá um pulo, né? Não, existiu, né, esse momento aí que foi preciso falar, não, realmente, vamos investir, vamos para frente, porque a gente não pode ter uma fábrica gigantesca agora não tem mais volta, né? E aí a participação do Francisco foi muito importante, né? Está sendo ainda, né? Porque ele continua firme e forte com a gente aqui. Legal. E a gente observa também, vocês estão no mercado altamente competitivo, né? Sim. E não é só aqui no Brasil, né? É no mundo inteiro, né? O mercado de cerveja, ele é altamente competitivo no mundo inteiro. Apesar que é um mercado altamente rentável, né? Para todo mundo, para todas as empresas, mas ele é competitivo. Tem que ganhar escala, tem que ter uma logística muito bem distribuída, uma marca, enfim, são vários fatores, né? E como que a gente sincroniza esses vários variáveis, fatores que é pertinente em qualquer negócio, com a mudança da cultura que a gente está sofrendo nos últimos tempos, principalmente no aspecto de bebida, como você mesmo citou? O mercado de cervejas, né, no mundo inteiro está sofrendo um processo aí de mudança, né? Nos Estados Unidos, inclusive, teve agora dados que saíram recentemente de que houve mais fechamento de cervejarias do que abertura, né? Pela primeira vez em décadas. Então, assim, as cervejarias elas estão com uma dificuldade de manter o seu nível de consumo, né? O nível de consumo dos consumidores, porque essa nova geração, né, chamada geração Z, ela está consumindo menos cerveja, está consumindo menos álcool e está procurando outras bebidas, né? Foi justamente por isso que em 2019 a Opa Beer começou a pesquisar e fazer os estudos para as linhas de não alcoólicos. E em 2020 nós lançamos a Opa Power, que é a nossa linha de energéticos, Energy Drinks. Energético nos últimos anos aí cresceu sim, o mundo inteiro, né? Energético tem um apelo bastante grande aí na questão da concentração. O público gamer, por exemplo, né, os jogadores de eSports e games, eles consomem bastante o energético, né? Porque não é só a cafeína e a taurina. No nosso caso, por exemplo, no Opa Power tem todo um complexo de vitamina B12, né? Então você consegue colocar também inositol, colina, né? Que são substâncias que elas atuam para reduzir a fadiga, para melhorar a qualidade sabor, do sono. Né? Que eu digo que para mim eu acho muito boa essa energética da Opa. Sim. É excelente. O sabor
na questão da qualidade, né, tudo que a gente faz aqui, a gente produz com, né, os melhores ingredientes. Então tem muito energético no mercado aí que, né, tragável, né, que tem uma embalagem bonita, mas a receita não é aquilo tudo. E no nosso caso não, foram, né, anos de pesquisa para chegar no sabor específico, né, no sabor mais natural possível, né? Então isso aí graças ao time de desenvolvimento que é muito focado nessa qualidade. Aí, só linkando com isso aí, acho que a questão tem os jovens que estão buscando talvez mais coisas sem álcool e tudo mais. Sim. Mas eu acho que tem também uma competição que sempre existiu, né, com os vinhos, né, que sempre buscam vinhos de qualidade e tal, e cerveja, se não seguir uma tendência de uma qualidade também, que eu acho que também estão procurando a qualidade melhores, as cervejas que não conseguirem seguir uma qualidade decente não ficam para trás. Ah, sim. Então eu vejo que a OPA, sim, cada vez mais, até eu tinha comentado, a Merecida é excelente essa cerveja. A Cristal, que eu não provei ainda, mas ela já ganhou vários prêmios. Já. Então vocês estão mantendo uma linha aí que... Nós temos hoje pelo menos umas 4 ou 5 cervejas que elas estão entre as mais laureadas do Brasil nas suas categorias, né? Então o caso da Merecida, que é a cerveja, sem dúvida, a cerveja Pilsen mais premiada do Brasil hoje, ela concorre com as grandes com grandes cervejarias, e é difícil. Eu acho que desde 2022 a Merecida não sabe o que é ir para um concurso cervejeiro e voltar sem medalha. Ela tem medalhas em todos os concursos, os mais importantes concursos cervejeiros do país. Mostra como é possível a gente trabalhar com qualidade descentralizada. Não precisa ter um mega complexo aglomerado empresarial. É possível conseguir um bom produto, uma boa qualidade, sem dúvida, de forma descentralizada, empresas Exatamente. regionais, né? Eu queria voltar no assunto da questão cultural. Vocês estão passando, nós todos, né, estamos passando nas nossas empresas esse movimento cultural dos novos jovens, né? E esse pessoal que está vindo, não estou querendo tirar o mérito dele, entrar no aspecto particular de cada um, mas eles têm uma ansiedade de querer resultados rápidos, sem muito esforço, né? E nessa sua história da OPA, e já fazendo uma alusão inclusive com os nossos antepassados, a gente percebe que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Até um palestrante que teve conosco, ele falou, eu levei 30 anos para fazer sucesso do dia para a noite. Então é mais ou menos essa ideia, né? O OPA é hoje uma referência de cerveja, eu não vou dizer nem da cidade, nem regional, porque eu acho que já rompeu essas barreiras, né? Tem essa referência, mas não se construiu da noite para o dia. Teve um processo de amadurecimento, um processo de construção. Como que a gente consegue passar isso para os novos líderes, para os novos jovens, para entenderem que as coisas são construídas ao longo do tempo? Assim, eu diria mais, né? A OPA Beer, ela ainda está em processo de construção, né? Justamente por essas novas barreiras que a gente está enfrentando aqui, e tem muita coisa para ser desenvolvida, muito produto para ser lançado, né? É uma novidade a gente deixar de ser somente uma cervejaria para ser uma indústria de bebidas. É uma coisa nova, né? Foi agora 2020 para cá, então a gente está aprendendo ainda. Então eu acho que no caso aqui dos colaboradores mais jovens, a gente sempre tenta passar essa questão, né? A questão da tradição, a questão do empenho em ser melhor, em fazer melhor, né? E a gente tem colhido bons resultados. Por exemplo, já que a gente está falando de jovem, tem um jovem cervejeiro aqui na cervejaria OPA Beer, o Matias Xavier, que ele foi escolhido em janeiro agora no concurso brasileiro de cervejas, que foi ali em Balneário Camboriú. Ele foi escolhido como o melhor cervejeiro do país. Ai, que legal. Hoje a OPA Beer tem o melhor cervejeiro do país e é um jovem, né? Então não é porque ele é jovem que ele, né, Exato, não tá, né? A gente tem fez o papel dele, com a responsabilidade dele, né? Ele fez o papel dele, então isso é muito importante. Então é importante também passar para os jovens que é possível você, né, a partir do empenho, né, da dedicação, você se tornar um sucesso profissional.
E mostra também, né, Jean, que a gente fala muito de empreendedorismo e liderança, mas isso também não precisa a pessoa abrir uma empresa, né? Tem um intraempreendedor. Esse é um exemplo. Ele é um empreendedor dentro de uma empresa, um intraempreendedor, né? Exatamente. Isso aí. Bacana. Nós vimos também que vocês estão entrando num segmento, é natural, e não somente no mercado de bebidas, em vários segmentos, que é a economia circular. É um nicho de negócio, um mercado bem interessante e está em expansão, mas também tem seus desafios. Uma coisa, né, Jean, você mandar um produto, enviar para um cliente um produto com valor agregado, com margem, mas outra coisa é você trazer o produto sem valor agregado para dentro, né? Principalmente com desafios logísticos imensos, né? Como que vocês estão trabalhando essa questão desses desafios, desses segmentos que a gente tem que ir colocando, se adequando ao mercado? A economia circular está aí, eu acho que está aí para ficar, né? A questão da sustentabilidade, né, é um tema que é tratado aqui no Opabir com muita seriedade, né? Então a gente começou, por exemplo, a buscar a certificação de uso de energia de fontes renováveis. Uhum. Então hoje aqui, tanto na Opabir quanto na Encasa, né, que é a nossa empresa mãe, a sustentabilidade é um tema de extrema importância. Então toda a energia que é utilizada tanto na Encasa quanto na Opabir, ela vem de fontes renováveis, né? Então a gente compra ali, né, no Mercado Livre de energia. Então você pode ter certeza que essa luz que está chegando aqui, ela veio ou de uma hidrelétrica ou de uma usina de energia solar, energia eólica, né? Então a gente não recebe energia de termoelétrica, por exemplo, usina de carvão. Então isso não. Então a gente tem essa certificação. Os passos seguintes em direção à sustentabilidade, a gente trabalha com a captação de água da chuva para a limpeza externa da fábrica. Tem uma caldeira aqui que é utilizada e a gente utiliza cavacos de madeira que vêm de restos de madeireiras, uhum, né, para que não tenha, né, tenha essa diminuição do impacto, né. Aí mais adiante a gente começou a fazer o exercício de economia circular junto com a fazenda Opabir, que fica uns 8 quilômetros aqui da nossa unidade fabril, onde nós temos gado, né, criação de gado e uma plantação de lúpulo. Então você começa a fazer a seguinte logística. A produção de cerveja, ela tem uma sobra, que é o bagaço do malte, né? Porque quando você produz a cerveja, você faz a braçagem, né, do malte de cevada, ele libera, né, mergulha ele em água e ele libera aquelas substâncias que são fermentáveis, né, que vão fermentar lá na frente. E aí quando você libera essa substância, você faz uma filtragem. E essa filtragem que sobra é o bagaço do malte, tá? O bagaço do malte, ele é altamente nutritivo e muitas cervejarias fazem o descarte desse material. Então aqui na Opabir a gente não descarta, a gente pega esse bagaço do malte, leva até a fazenda Opabir e lá ela serve de ração para o gado que está sendo criado lá, o gado confinado. É chamada torta, né? Eles são uma torta, né? Exatamente. Então 90% dessa ração que o gado come é de bagaço de malte. Então ele tem aí. Estão comendo bem esses boi, né? Você tem outros nutrientes que você faz, né? Sal, tem alguns outros elementos que você coloca na ração, mas 90% é bagaço de malte. E por sua vez, o boi, depois que ele faz essa ingestão, naturalmente ele vai produzir o esterco, né? A matéria orgânica. Sim. Então esse esterco ele é compostado e a compostagem dele, depois de concluída, vai para adubar a plantação de lúpulo, né? Então você usa menos adubo, né? Não usa adubo, usa esse adubo natural, e o lúpulo
depois de colhido e processado, ele volta para a cervejaria para produzir mais cervejas. Então esse ciclo ele é infinito, né? Ele não se encerra. Então isso é bacana, porque né, primeiro que você está produzindo lúpulo, né, que 90% do lúpulo no Brasil hoje vem de fora, né, vem do hemisfério norte, vem da Alemanha, vem dos Estados Unidos. Então quanto mais lúpulo você plantar aqui em solo brasileiro, melhor para o meio ambiente, né, porque você reduz a pegada de carbono. Sim, né? Você imagina trazer do outro lado, né? Quanto você não gasta de energia para trazer aquele lúpulo de lá para cá. Né? Então você plantando o lúpulo aqui, você tem, né, toda essa questão de sustentável. Né? E esse lúpulo é feito uma cerveja em específica? É feito. Hoje nós produzimos a Joinville Beer com esse lúpulo. Né? Ainda a gente está longe de ser autossuficiente em lúpulo, né? Mas é um plano que né, o Brasil mesmo, né, tem todas as condições, né, o agro brasileiro tem todas as condições de fazer um movimento aí em busca da autossustentação e autossustentabilidade do lúpulo. E eu acho que a gente vai chegar lá. Sim. Questionando diretamente como você é da área do marketing, deve saber bem que assim, para implantar um gosto nas pessoas é mais do que elas veem do que elas saírem experimentando, porque tipo a empresa entra no mercado ou num bar e tal, o cara vê lá e ele acaba experimentando porque ele está vendo lá. Vocês têm uma iniciativa de cada vez expandir mais essa ideia de aplicar marketing mais pesado ou de alguma forma para expandir mais a ideia no Brasil todo, a ideia da OPA? Como que será feito isso? Sim, vocês têm a gente tomou a decisão, a OPA Beer tomou a decisão de fortalecer a sua posição regional aqui, né? Santa Catarina, grandes centros do Paraná e do Rio Grande do Sul, né? Focar nesse mercado. Né? A gente não está hoje priorizando ser uma marca nacional. Sim, né? A gente quer ser uma marca forte regionalmente. Então, nós estamos tomando iniciativas para a gente ser mais conhecido e reconhecido pelo nosso público, né, os nossos Opa Lovers, que são os nossos fiéis consumidores. Né? Então a gente reforça. E fazendo um convite para as pessoas que ainda não consomem Opa Beer para começar a consumir. Então a gente começou a fazer, desde o início do ano, desde o final do ano passado já, uma nova campanha que é a Deixa Opa Beer cruzar o seu caminho. Né? O nosso lema que a gente está explorando, né? Tanto nos nossos caminhões quanto outdoors, campanhas de rádio e TV. Deixa Opa Beer cruzar o seu caminho. Ou seja, a gente está convidando aquele consumidor que não conhece Opa Beer para dar uma oportunidade para a marca local. Né? É tão importante isso. Poxa, a gente gera emprego aqui, a gente interna dinheiro na economia local, justamente porque, né, a gente tem esse carinho com a população, com Joinville, né, em particular, com Santa Catarina como um todo. Mas muita gente consome a cerveja por causa da propaganda, por causa do marketing. Então deixa de consumir o produto local, que é um produto de excelência, né, que a gente já está comprovadamente de excelência. A gente ganhou mais de 100 medalhas desde 2022. Então, o nosso reforço de marca é justamente esse, fazer esse convite para as pessoas darem uma oportunidade para a marca local, para a Opa Beer. E, né, nessa esteira aí a gente faz ações nos PDVs, degustação é muito importante, né, nos supermercados. O consumidor ele ter a oportunidade de provar, né? E não é só você ver a marca, comprar o produto na gôndola só porque viu a publicidade, né? Isso é um desafio. Então dá a oportunidade para ele degustar o produto, para ele provar em eventos, em corridas, né? A gente costuma participar de corridas de rua e fazer a distribuição do produto, né? Do energético, da água saborizada, né? Agora a gente teve a festa do colono, que foi ali por sinal foi fantástica, né? Muito sucesso, tremendo. Então o chopp
Opa Beer, fazia tempo que eles não colocavam um chopp de uma marca local. Então, esse ano eles, e o que tudo indica, foi um sucesso, porque consumiram bastante lá. Então, as ações de marketing, elas estão muito ligadas hoje na questão da tradição, do reforço local, né? A gente tem alguma iniciativa ali no sul do estado, onde a gente está reforçando. Então, a gente está fazendo patrocinando um canal ali ligado ao futebol, ao Criciúma Futebol Clube, né? Que é uma marca conhecida lá. Então, aos poucos a gente vai colocando nossos produtos para que ele seja conhecido pelo público geral, né? É um desafio cultural, na realidade, nós brasileiros, porque a gente acaba, historicamente, né, não acho que não é nem só o Brasil, acho que no mundo inteiro, historicamente, em virtude do crescimento do marketing nas últimas décadas, né, estava muito centralizado. Hoje em dia, com o advento das comunicações, das mídias sociais, tá todo mundo sabendo de tudo em todos os lugares. É verdade. Então a coisa está muito distribuída, né? E as pessoas acabam não se tocando que as decisões elas são feitas e são tomadas na sua localidade, seja no âmbito político, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito social, ou seja no âmbito econômico, né? É na comunidade, é na localidade, é na sua cidade, no seu bairro, que a coisa, na sua região ali, que a coisa acaba se fomentando, né, o desenvolvimento econômico. Sim. Né? E quanto mais a gente fizer campanhas nessa propagação do desenvolvimento econômico descentralizado, regionais, maior prosperidade gera para as pessoas. E essa cultura ela é muito forte, por exemplo, na Europa, né? Eu tive a oportunidade de visitar países como a República Tcheca, que tem uma tradição cervejeira muito forte, e lá a marca local ela é muito respeitada, muito. Então você tá lá na sua cidade, a cerveja da cidade. A cerveja da cidade. Então eles têm muito orgulho de ter a cerveja local, a cerveja da província ali. E é uma coisa que a gente não vê aqui. Mas é a questão cultural. Eu trabalho numa empresa alemã, uma empresa grande alemã de carro, e eu me lembro que um dos nossos diretores lá, o chefe, ele falou, na época que estava montando a fábrica, a prioridade era desenvolver a comunidade local. Então, por mais que era uma grande empresa, nível mundial, alemã, a ideia era desenvolver a economia local, priorizar as compras locais, priorizar a economia local para fazer esse desenvolvimento local. E isso é importante a gente fazer com as marcas, que a OPA faz muito bem, né? Sim. Acaba desenvolvendo uma economia local de cerveja, né? Que bacana. É isso aí. E o que você acha dos desafios desse mercado? Como é que você... Olha, como eu tinha dito antes ali, a gente está passando por uma transformação grande na indústria de bebidas, né? Principalmente a questão da geração Z, né, dos jovens. Então a gente está correndo atrás de outros tipos de bebida. Eu estava falando ali do energético, né? Depois a gente lançou a linha de refrigerantes no ano seguinte, que são refrigerantes também que ele tem uma pegada diferencial, né? Que é um produto mais seguro para o consumo do que os refrigerantes normais. Ele tem mais ou menos 35% menos açúcar na sua receita, né? Comparados aos refrigerantes tradicionais. Se você vê a latinha ali, ele não tem aquela lupa, né? Lupa de açúcar alto em açúcar, justamente porque ele tem menos açúcar na receita e a gente compensa isso com suco, né? Por exemplo, a nossa laranjinha, né? Se você comparar com o produto líder mundial de laranja, refrigerante de laranja líder mundial, ele tem 5% de suco. O nosso tem 12% de suco. No de uva acontece a mesma coisa. Então, os refrigerantes eles têm mais suco, menos açúcar, não fazem compensação de adoçantes. Então, é um produto mais seguro para o consumo. No ano seguinte, nós lançamos as sodas, né, que são as águas gaseificadas com aromas de frutas e ervas. Então, você tem, são águas para quem tem os hábitos mais saudáveis, né, águas também sem açúcar, sem adoçante, sem gordura, que agrada muito o público feminino, principalmente, né?
E agora nós estamos com um lançamento aqui, que está do lado do Vanderlei, que é o Opa Drinks Ice. Esse é um ice de morango, que é um drink que ele faz a união da vodka com o refrigerante de morango, e tem 5,5% de álcool, quer dizer, é um nível alcoólico similar ao de uma cerveja. E também agrada bastante parte desse público jovem, né? Que quer consumir drink pronto, de uma forma rápida. E então, assim, essa bebida ela passou por um teste nos nossos bares, né? Como sempre acontece, quando tem um lançamento a gente coloca para testar nas torneiras dos nossos bares. E fez muito sucesso. Hoje é a terceira bebida que mais vende nos bares, né? Perde só para o tradicional Pilsen, né? O Chopp Pilsen, que é o tradicional, o que a gente chama de chopp de vinho, né? Que é o nosso coquetel, que é a mistura de cerveja com vinho tinto, e depois vem o ice de morango. Então está fazendo muito sucesso. Já tem um outro sabor em teste nos bares também, que é o Sky Vibe, que ele tem uma coloração azul, né? Uma mistura de blueberry com baunilha. Então a gente está partindo para essas bebidas aí. Tem o Cuba também que vende lá nos bares da Opa, que é com a vodka Opa e com refrigerante de cola. Então, assim, isso tudo é fabricado aqui mesmo? Isso tudo aqui produzido aqui, né? A vodka não, porque a vodka a gente tem uma parceria com a Calvelagem, então a vodka vem de lá, né? Nós não temos uma destilaria aqui. Então a vodka vem de fora, mas todas as receitas são produzidas aqui na fábrica. Ou seja, pode falar. Não, pode falar. Bom? É que eu ia comentar que isso todos começam a observar na fábrica, essa mudança das pessoas, né? De querer um tipo diferente. Tu começa a observar na fábrica mesmo, expandindo áreas que antes tinha que ocupar com a cerveja normal, agora começa a expandir com... isso acaba crescendo a empresa e naturalmente, né? E não sei se vocês têm, isso é uma visão mais estratégica, né? Mas vocês têm trabalhado nessa ideia de pensar em outros locais para expandir, ou vai ficar por aqui mais regional? A expansão ela sempre vem nas nossas reuniões aí para... isso é uma coisa que não dá para fugir, né? A gente sabe que naturalmente tem que crescer, sabe? Tem que crescer. Principalmente a questão tributária, né? As cervejarias que vendem o seu produto no estado onde ela produz, né? Você tem toda a questão tributária, né? De vantagem, porque hoje tem o custo de você produzir no estado e mandar para outro. Então isso é uma coisa que prejudica em termos de competitividade, né? Tanto que as grandes cervejarias têm, todos os estados elas têm uma unidade onde elas produzem. Então isso é um desafio, né? Então assim, não tem nada concreto ainda, mas é uma questão que está em pauta. Eu quero pegar esse gancho do tributário, mas antes eu quero fazer uma outra pergunta. Que eu não sou homem de perder frete, né? Eu não posso perder esse... A gente consegue ver claramente a importância da descentralização, inclusive dentro das empresas, né? A gente acha que é só um movimento mundial, um movimento das comunicações, das mídias. A gente consegue ver que a importância de a gente diversificar e fazer um processo de descentralização, inclusive dentro das empresas, né? Sim. Isso é importante, né? É importante. É importante e necessário, né? A questão tributária. A gente está prestes a encarar uma reforma tributária que está aprovada e vai acontecer agora daqui 4 meses. Vai mudar completamente toda a cadeia produtiva do Brasil. Nós vamos passar por uma transição aí desafiadora que, se alguém falar que como que vai ser, talvez esteja dando um tiro no escuro, porque ninguém sabe exatamente como que vai ser, né? O que a gente sabe é que os impostos vão ser concentrados na ponta de consumo. Como vocês estão se posicionando do ponto de vista de estratégia de operações, estratégia industrial, para se posicionar perante essa reforma tributária? Porque vai haver buracos, com certeza, vai haver buracos e vai haver movimentos e vai haver oportunidades. Como é que vocês estão se colocando ou se preparando para esse movimento? Olha,
parte tributária não é um campo que eu domino muito, né? Então, eu acho que essa pergunta deveria ser dirigida para o nosso corpo tanto de contábil quanto jurídico, né? Porque eles sempre trabalham muito bem nisso, né? Então, assim, o que eu sei, né, hoje é que a gente tem uma equipe tributária que ela sempre está se antecipando, né? Então, nesse ponto, eu acho que a OPA costuma se sair bem. Sim. E eu acho que os desafios eles têm que ser encarados, né? Você não pode deixar de produzir porque mudou um imposto, um tributo. Então a gente tem que se adequar, né? Exatamente. Então, assim, o que nós estamos fazendo hoje é fazendo tanto melhoria de qualidade quanto a parte logística, né? Que é um desafio hoje, justamente, né? Essa questão logística está muito ligada com a tributação, né? Como eu falei, de você produzir no estado e mandar para outro. Então, se a coisa ficar inviável, vai ter que voltar o foco para local, né, hiperlocal. Então, vai ter que reforçar essa posição aqui na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina. É o que eu sempre falo, a gente tem que prosperar apesar de governos, porque nós como empresários, nós vamos ter que encontrar um meio. Né? Sim. Agora mudou, ao invés de a gente pagar os impostos na onde é produzido, os impostos serão pagos onde é consumido. Então vai haver uma mudança cultural e essa questão logística e de distribuição vai impactar diretamente. Né? Logística hoje no mercado de bebidas é decisivo, né? Você tem que atender eles no máximo, até em 48 horas no máximo, né? O ideal seria atender em no máximo 24. Então, lógico, a gente sabe que tem os gargalos aqui, né? Principalmente BR-101. Então, nós estamos hoje trabalhando com o centro de distribuição, né? Para diminuir esse tempo de resposta. Planta industrial só essa, né? Planta industrial só essa. Tem planos de expansão? Da planta dessa atual ou planta outras aqui, plantas industriais de outro existe lugar. Capacidade, né, diária hoje para fazer essa ampliação aqui, né, e como eu falei, há estudos, né, para a gente abrir em outros estados, mas é uma coisa ainda que ainda não está equalizada, né, justamente pelos desafios de qualidade, né, porque uma coisa é você produzir com parceiro em outro estado e não ter aquela garantia de que você vá ter o mesmo cuidado nos processos que você tem aqui lá na outra expandindo, mantendo a qualidade é um desafio, né? É a dor do crescimento, né? Mas por enquanto, né, a estrutura aqui ela está dando conta e inclusive agora tem desde o início desse ano a gente tem uma usina de beneficiamento de CO2 aqui também, que foi alocada aqui dentro da planta mesmo. Então a produção da cerveja ela tem um CO2 residual e esse CO2 ele é captado hoje, purificado e reutilizado em outras bebidas, né? Então isso deu um ganho para a gente aí uma melhoria sustentável bem importante, né? Em termos de, né, se você considerar o tamanho da nossa cervejaria hoje, que é considerada grande porte, mas a gente é bem pequeno né, em comparação com as mega cervejarias. Então é um outro equipamento que só a Opa Beer tem, assim como os laboratórios, né? Se você for ver as pequenas cervejarias artesanais, não tem um laboratório como a gente tem, não tem uma usina de CO2, então a gente trabalha nessas questões para ser competitivo perante os gigantões, né? Legal. Isso mostra como a importância de acreditar no sonho e comprometidos com o crescimento, né? Sim. Bom, nós estamos chegando já para o final, né? Como que você encara ou sugere para os futuros líderes da região ou os futuros líderes da sociedade que devam encarar os seus desafios? Como que, baseado na experiência da OPA, baseado na trajetória que você sabe, conhece, viveu aqui dentro, qual que seriam alguns conselhos sobre perseverança e correr atrás do sonho? Eu acho que você falou aí numa palavra que o nosso líder aqui, o Francisco,
o nosso diretor industrial, ele sempre fala, sonho, né? Sonho. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás. Então você se cerca de pessoas que compartilham do seu sonho. Então isso é muito importante. Então a Opa Beer nasceu de uma, né, como eu falei, um inconformismo, um sonho de 2 empreendedores, primos que resolveram que não estava legal do jeito que estava e queriam produzir a sua cerveja. E esse sonho deles hoje é replicado com todos os colaboradores, né? Então eu sonho o mesmo sonho que eles, o Francisco, o Matias, né, que é esse jovem mestre cervejeiro. Então todo mundo está compartilhando desse sonho. E eu acho que essa é a chave, né? Você conseguir formar uma cultura corporativa que ela está trabalhando sempre na mesma direção. Então isso aí eu acho que é fundamental. Sonhar. Perfeito. Ir atrás do sonho. E ter atitude para botar o sonho em prática. É isso aí. Que ser só o sonho também não adianta, né, pessoal? Não adianta ficar só sonhando, tem que botar em prática, botar em pé. Né? Acho que era o Raul Seixas que falava, né, que o sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. O sonho que se sonha junto é a realidade. Exatamente. Pô, fantástico. Bom, eu gostaria de agradecer esse momento, essa compartilhamento dessa história fantástica. Eu particularmente conhecia um pedaço dessa história e como é importante nós como Instituto, né, Jean, a gente se aprofundar na história das empresas, dos empreendedores da nossa região, que eles estão fazendo a parte deles e nós temos que fazer a nossa parte, promover e incentivar os futuros grandes líderes da região para que venham outros grandes empreendedores, outras grandes OPAs, outras grandes empresas que saiam do seu sonho para colocar em realidade. Então é fantástico isso e eu acho que isso é importante, é a nossa contribuição pequena para a gente colocar na sociedade à disposição essas histórias, essa mensagem, né? Já queria fazer alguma pergunta final? Eu acho muito legal ver perto da gente, né, pessoas que conseguiram, né? E a gente quer também conseguir o que for possível, saindo não ficar só em sonhos, né? E poder desenvolver coisas. Só queria agradecer, Eduardo. Eu que agradeço. Eu já aproveitando, agradecer também a Karina, que conseguiu agendar tudo aí certinho com vocês. Mas perfeito, foi ótimo a conversa aqui. Eduardo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Por favor, estenda o agradecimento tanto para a alta gestão, para os empreendedores. E como que o pessoal pode encontrar tanto você quanto a Opa Beer nas suas redes sociais? Podem compartilhar como que o pessoal encontra vocês nas redes sociais. Nós temos um canal no Instagram hoje que é @OpaBeer. Tem também o @loja de fábrica Opa Beer, que é a nossa loja de fábrica que fica ali no bairro América, na rua Frederico Hubner. É uma loja bem bacana, né, que a gente tem todos os nossos produtos, todos os nossos rótulos, né, os rótulos que você não consegue encontrar no supermercado pelas questões que eu disse lá, né, de gôndola, de dificuldades de alcançar os espaços em gôndola. Na loja de fábrica você tem toda a nossa linha de energéticos, cerveja, refrigerantes, águas, tem as carnes também, Opa Beef, né, dos bois lá que eu citei da fazenda Opa Beer. A descentralização indo... Exatamente, então esses bois aí que são criados, né, nesse modo sustentável, eles têm uma característica, né, por se alimentar do bagaço do malte, eles têm uma carne mais suculenta, mais marmoreio, né, a gordura entremeada, ela os cortes fantásticos, né? Cortes de carnes nobres, você pode encontrar lá na loja de fábrica também. Tem kits, tem cesta de presente, tem uma infinidade de coisas lá. Então legal. @loja de fábrica Opa Beer. E tem o nosso site também, né? Que é o opabeer.com.br, que você pode fazer o pedido de chopp também para sua casa, né? Tem o Instagram do Opa Chopp também, que é o delivery de chopp, né? Se quer fazer teu aniversário, que é um barril da Opa com chopeira, liga pro Disc Shop. Então essas são as nossas redes sociais. Legal, bacana. Bom, e para você que está nos assistindo, que essa história fantástica e brilhante de uma empresa nossa local, regional, em Joinville, que se propague na mente de vocês e no espírito de vocês e que incentive a correr atrás dos sonhos, sonharem e concretizarem os sonhos. Tudo começa com um sonho. E esse sonho
é possível colocar em realidade. Nós hoje estamos aqui vendo e dentro de um sonho que passou na cabeça de alguém e hoje está criando emprego, renda e prosperidade para muita gente. Então você que tem um sonho, você que é um empreendedor, use esse conteúdo para colocar o teu sonho em prática. Seja um líder melhor, um líder para que possa conseguir criar prosperidade para a sua sociedade, não importa onde você esteja, não importa o tipo de líder que seja um líder melhor. Bom, eu agradeço a todos e sigam nós também nas nossas redes sociais, @ILLJoinville, também o nosso Instagram, que é o @ILLJoinville, no LinkedIn e no YouTube, onde tem outros podcasts à disposição. E lembrando também, sempre, todos os anos, em abril e setembro, nós temos nossos eventos abertos, onde também acontece o nosso processo seletivo. Então você que é da Joinville região, quer ser um líder melhor, se você já é um líder e quer impactar de forma positivamente na região para ser um futuro grande líder, venha conosco, faça a sua inscrição, sempre em abril e setembro, nos nossos eventos abertos. Em setembro nós temos o nosso fórum e em abril nós temos o nosso evento aberto. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado. Jean, quiser fazer algum comentário? Só isso. Agradeço. Valeu. Muito obrigado, hein? Valeu. Um abraço, até mais. Tchau. Valeu.